Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Nós estamos na terceira gota dessa série, nesse retorno das gotas de sabedoria. E o tema que eu estou propondo para nossa reflexão é vencendo os fantasmas imaginários. Talvez você diga assim, mas existem também fantasmas reais. Claro, os fantasmas reais é mais fácil lidar com eles, porque se você tiver básico sentimento, básico comportamento, discernimento, fica mais fácil. E mais, todos os ingredientes que estou propondo para os fantasmas imaginários, eles podem ser utilizados para os fantasmas reais. Você pode chamar uma dor real de um fantasma, um problema real de um fantasma, mas eu estou tratando de coisas que são construídas a partir das percepções do dia a dia. E é interessante que o texto que nós estamos usando, Mateus capítulo 14, hoje eu vou dar uma ênfase no verso 25 e no verso 26. Olha o que diz. A quarta vigília da noite, isto é, na madrugada, então alta madrugada, por volta de 3 e pouca da manhã. Foi Jesus se encontrar com eles andando sobre o mar. Você sabe, eles estão num barco, grande tempestade. Foi Jesus que desafiou que eles fossem para o alto mar. Enquanto isso, Jesus foi para um monte orar. Nós lemos isso ontem. O verso 26. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Meus queridos ouvintes, percebam bem. Você já leu o texto comigo ontem, nós já sabemos. Nesse texto não tem um fantasma real. Eu tenho certeza do que eu estou te dizendo. Jesus não é um fantasma. Eu te garanto que Jesus não é um fantasma. Jesus não tem aparência de fantasma. Jesus não tem comportamento fantasmagórico. Jesus não é um fantasma nas suas ações, nas suas reações, ele não é um fantasma. Mas esses fantasmas foram projetados do interior dos discípulos. Esses fantasmas, eles foram construídos e eles foram, depois de introjetados pela percepção da situação, eles foram projetados e eles foram internalizados. E significa que esses fantasmas imaginários estavam alojados no interior deles. Então, o verso 25 e 26 nos mostra que a percepção deles gerou neles o medo. E esse medo desencadeou num grito, numa exclamação, em forma de um grande grito, e eles gritaram com medo. Então é importante entendermos o seguinte: eu preciso tratar as minhas percepções e eu preciso também aprender a lidar com as questões da vida. Porque muitas pessoas, elas não têm facilidade de estruturar os problemas, as situações da vida. Então, para a gente lidar de maneira mais eficaz com os nossos medos, com os nossos fantasmas imaginários, nós vamos precisar, primeiramente, entendê-los, reconhecê-los, ter uma real percepção, fazer uma real leitura e procurar entender que mensagem é essa que eu estou passando. Por que que ao ver Jesus, por que que ao ver uma possibilidade de resgate para mim, eu vejo um fantasma? Será que o meu medo, esse fantasma, não é tão grande e a minha mente ela é tão catastrófica, a minha percepção ela é tão danosa, tão tendenciosa para o caos, para a destruição, que eu tenho uma tendência a sempre enxergar negativamente um caos. Segunda coisa que é importante a gente, pelo menos, pensar é que os meus medos, os meus fantasmas, eles vão demonstrar, eu diria que basicamente duas coisas. São duas ideias bem básicas que os meus medos, os meus fantasmas, eles vão indicar. Primeiro é que são medos preservadores. Por mais que ele seja um fantasma, mas a primeira mensagem, o primeiro sinal do meu medo é que ele quer me preservar. Então, se eu entendo que é um fantasma, eu vou me esconder. Então, esse medo de preservação, eles querem preservar a minha vida. Mas, na verdade, você sabe, nesse texto,
Esse medo que queria preservá-lo, na verdade, estava destruindo eles. E a segunda ideia que pode ser esse fantasma, esse medo, além do medo preservador, pode ser um medo neurótico. Inclusive, a Bíblia diz que nós não podemos ter o espírito de medo. Eu creio que esse espírito de medo, ele está muito próximo desse espírito neurótico. Então, o espírito neurótico ele vai transmitir uma mensagem sobre uma presença, sobre a força, sobre a potência, sobre a capacidade sobrenatural e natural desse fantasma. Então eu vou precisar de sabedoria, de maturidade, domínio próprio, eu vou ter que ter calma, inteligência, eu preciso ter fé para agir com frieza. Eu diria que é uma santa frieza. Eu preciso de todos esses ingredientes para agir adequadamente. Então, esses medos preservadores ou neuróticos, eles precisam ser lidados com bastante inteligência, eu diria mais. Eles precisam ser combatidos com discernimento. Eu preciso saber se esse medo que eu estou criando é fruto apenas de uma projeção, porque eles já estão dentro de mim há anos, ou se esse medo é apenas uma construção que eu tenho caótica, caotizadora, catastrófica. Então, sendo uma coisa ou outra, eu preciso tratar. Senhor, obrigado por essa gota, Pai. Derrama a tua graça, Senhor, e nos ajuda a vencer esses medos neuróticos, no nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Se você puder, vá lá no nosso canal, curte, aciona o sininho. Gotas de Sabedoria Oficial, Pastor Hermes Júnior, tá bom? Um grande abraço.